Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Os que estão em casa nos acompanhando também. Dando sequência ao nosso estudo do livro Céu e Inferno, nós estamos vendo o capítulo 9, os demônios. Nós vimos na semana passada até o item 10. Hoje nós vamos iniciar então no item 11. Para quem está no livro, a sequência é importante. Os que estão em casa, como eu digo sempre, têm a chance, se não tiver um livro, de baixar na internet, no Kardecpedia é o site, lá tem todas as obras de graça, é só clicar no livro Céu e Inferno, vai lá no capítulo 9, e vamos, item 11, que nós vamos dando sequência. Então, só para resumir um pouquinho, nós vimos na semana passada que a ideia dos anjos caídos, que saíram, que caíram, foi que eles não aceitaram a vinda de Jesus, a mediação de Jesus. E aí Kardec, nesse capítulo, ele vai, isso aí na ideia da Igreja Católica Romana, e na realidade foi que tomou conta do cristianismo depois de Jesus. Tomou conta e que foi criando várias histórias, né? Pegando da mitologia antiga, que já tinha a sensação do bem e do mal, que nós já vimos aqui, trazendo isso para dentro do cristianismo. E aí Kardec agora está refutando. A Igreja conta uma história a respeito dessa queda dos anjos que se tornaram demônios, foram condenados ao inferno eterno, nas trevas, e item por item nós vamos aqui, vamos devagarzinho, ele vai explicando para nós. Isso aqui é algo para a gente, exatamente para a gente pensar que é história, para a gente saber conhecer, porque hoje nós já sabemos, né, usando sempre a filosofia espírita, que usa da razão, da lógica e do bom senso para mostrar para a gente a nossa convicção, sendo Deus bom e justo. Então, no item 11, a gente não vai ler muito, eu vou resumir para vocês, que é muito longo e a história é a mesma sequência, para a gente entender. Então aqui ele diz assim, que é muito mais grave ainda aqui, uma coisa que certamente é muito mais séria e grave, isso Kardec dizendo, que está escrito, está dizendo lá, esse plano, a mediação do Cristo, foi concebido, então, desde a eternidade. Então, Deus já tinha criado que ia ter um Cristo, vinha para a terra, formar a terra. Ora, foi revelado aos anjos, todos eles já sabiam, naquele tempo, Jesus ia chegar, não é verdade? Então, Deus sabia da necessidade de Jesus, lógico. Por quê, gente? Porque cada planeta, cada mundo tem o seu patrono espiritual que cria, que ajuda na criação, como nós estudamos aqui na Gênesis. Desde que aglutinam-se as primeiras poeiras cósmicas, vai formando, dando forma a um planeta, tem a espiritualidade guiada, muitos espíritos, mas sob o comando de um líder. E para nós, esse líder é um espírito puro chamado Jesus, que foi o Cristo nosso. Então, sabia disso aí desde o início que saía. Então, Deus sabia dessa intermediação e todo mundo sabia. Sabia que alguns anjos, olha lá, se desde a eternidade já sabia que vinha ter Jesus. Então ele sabia também, pela presciência dele, que os anjos iam se revoltar, seguindo essa lógica. Se ele já sabia desde a eternidade que ia ter Jesus, e que os anjos, o Deus tem a presciência, ele sabe o que vai ocorrer, ele não interfere, mas sabe. Então a pergunta que tem é o seguinte: se ele sabia que alguns anjos falhariam e arrastaria com eles uma parte da humanidade, que Deus é esse? Se ele sabia tudo isso, que os anjos iam cair, que ia ser degradados, que ia sair tudo, então ele não seria justo e nem bom. É a primeira coisa que a gente tem. Porque se ele sabia, por que ele criou então?
Agora, como que Deus vai criar alguém para o mal? É as perguntas que a gente faz. Por isso, gente, filosofia é a necessidade de saber. Filosofia a gente tem que ver e questionar mesmo, para a gente entender por que aquilo que dentro da nossa capacidade de entendimento possa nos satisfazer. É isso que a gente vai fazer. Pergunta, Deus é bom? É justo? Lógico, Ele é bom e justo. Agora, se Deus não sabia, Ele não era nem onisciente e nem todo-poderoso. Por quê? Porque como que Ele não ia saber o que vai acontecer? Então Ele criou achando que aquele ser perfeito, veja bem, criando seres perfeitos. A primeira coisa, Deus criou a gente imperfeita e uma casta, que nós vimos nos anjos, perfeita. E o que são os demônios? Anjos que se rebelaram contra Deus, na visão da igreja. Rebelaram por quê? Porque não aceitaram a mediação de Cristo, de Jesus aqui. Ora, como então? As perguntas que não querem calar. Por quê? Que Deus, sendo bom e justo, criou seres que Ele sabia que iam se rebelar para o mal. Agora, se Ele não sabia, pior ainda, Ele não seria Deus. Então, tem várias coisas que a gente tem que matutar, para a gente compreender. Isso aqui é interessante. As pessoas falam assim, mas por que estudar essa história? Para a gente fazer convicção nossa, para melhorar a nossa convicção, para saber, se alguém perguntar, nós temos uma capacidade de explicar para as pessoas tudo isso aí. Então, feito isso aí, vejamos agora qual a sua sorte, a sorte desses anjos, no item 12, isso aí é o item 12, nós vamos ver agora, a sorte é depois. Então, se admitirmos que os anjos podem falhar, tal qual os homens, que nós falhamos, erramos, nos arrependemos, que pagamos o nosso débito e seguimos adiante. Essa é a lei natural. Então, se admitirmos que os anjos podem falhar como nós, homens, a punição seria uma consequência natural, desde que, consequência natural, causa e efeito, erramos, tem que ter a causa, desde que admita-se a possibilidade do resgate que nós temos. O que é o resgate nosso? É nós arrependermos com expiação e reparar. Quando não reparamos numa, nós voltamos e temos a oportunidade de fazer a nossa reparação e evolução em outras existências. Agora, os anjos, esses decaídos, foram condenados eternamente, já entra naquele rol das penas eternas, já foram condenados. Então, alguma coisa está estranha nisso aqui. Então, a bondade de Deus estaria sendo negada, e não está dando chance para eles se redimirem. Está dando para entender, gente? Então está sendo negada para eles. Então, para que arrepender então? É tudo inútil o arrependimento, se não pode ter a possibilidade de retorno ao bem. Então eles vão ser demônios a vida inteira. Umas coisas que fogem da lógica, a gente entender. Então, seria uma negação total da bondade divina. Então, aí já a doutrina espírita já mostrando parte a parte o que a igreja fala e o que nós, a doutrina, vem contra-argumentar, refutar, a gente entender. Então, se faltar um dos atributos de Deus, nós já sabemos, se faltar, não é Deus mais. Os atributos de Deus estão lá no início do livro dos Espíritos, bondade, onisciência, presciência, justiça, tudo estão lá. Se faltou já não seria Deus mais, para a gente entender. Então, agora sim, vejamos agora a sorte. O que eles estão fazendo isso aí? No item 13, resumindo. O que aconteceu então com esses anjos? E o que eles fazem? É um resumo que estou passando para vocês. Assim que se revoltaram, foram banidos, certo?
lançados ao abismo, lugar de suplícios, inferno. Então diz lá, ide malditos ao fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus anjos. Quer dizer, o demônio tem os anjos dele, do mal. Então, São Pedro lá diz, de acordo lá da Igreja Católica, que Deus enviou as cadeias e as torturas do inferno. Mas o interessante nisso aí, que vocês vão ver, que nem todos foram direto para lá. Aí que entra uma coisa que não dá. Uns estão lá, vão ficar sofrendo até o dia do final do mundo, para serem julgados, aí serem condenados eternamente. Mas até esse final do mundo, estariam lá. Mas todos estão lá? Não estão. Porque tem uma maioria que está aqui nos tentando. Os que estão lá, purgando, sofrendo. Então, na realidade, tem duas classes de demônios também. Os que estão condenados a ficar lá no inferno e os que estão aqui nos tentando. Não é estranho uma coisa dessa? É que nos leva a pensar. Então, umas coisas que nós precisamos, veja bem, não é uma crítica destrutiva que a gente está fazendo, nós estamos falando da história para entender por que a doutrina espírita chegou no momento certo, o Consolador prometido, para esclarecer essas alegorias que trazemos conosco. Nós também participamos disso lá atrás, em outras existências também. Então, agora é a era da razão, é a hora da gente encarar a vida como nova etapa do nosso planeta, que vai passar para a regeneração. Então, nós estamos em evolução constante. Então, agora é a hora realmente de deixarmos aquelas coisas que ditas inexplicáveis, que nós sabemos que são totalmente explicáveis na vida, para a gente entender, para a gente ficar mais leve e nos preocuparmos sim com a nossa evolução, que esse é o objetivo primordial nosso, evoluir, tirar as asperezas e tirar essas ideias de culpar o demônio por uma coisa que eu estou fazendo. Isso não existe, nós temos o livre-arbítrio. Somos influenciáveis? Sim. Por que somos? Porque estamos no bem, somos influenciados pela espiritualidade boa, que nos ajuda, que nos anima. Se damos brecha, somos influenciados por espíritos ainda impuros, imperfeitos, e não demônios que foram criados somente para o mal. Esses espíritos que nós ainda nos obsediam, nos influenciam, um dia eles vão também evoluir e seguir adiante no caminho evolutivo, tranquilamente, para a gente entender. Então, segundo essa doutrina, que eu disse há pouco, o 14, vocês vão ver, achar isso aí, o resuminho. Uma parte dos demônios fica no inferno, acabei de falar, e a outra parte vaga pelo mundo espalhando o mal. Olha para vocês verem, aqui tem as duas classes. Cria-se a situação estranha. Os homens serão punidos por aqueles que os levaram a falir. O demônio me influenciou. Eu fiz algo ruim, culpa do demônio. Mas quem vai pagar isso? Não foi nós que praticamos aquela ação dita, influenciada pelos demônios? Porque nós temos livre-arbítrio? Então nós vamos ser punidos por alguém também que já foi punido? É uma pergunta que fica, que moral? Olha as perguntas, quantas perguntinhas saem para a gente entender. Isso na justiça humana não tem essa aberração, não tem. Quanto mais na justiça divina. Então, aí a gente vai matutando. Então, o espírita tem que ler, questionar, perguntar, não ficar em dúvida. A convicção está. Nós criamos a convicção. Então, o 15. Isso não é tudo, né? Acreditam que Deus, olha já, os absurdinhos que vai dar nessa história. Acreditam que Deus permite que esses demônios fiquem livres para seduzir a humanidade. Que Deus é esse, então? E a separação? Uns condenados eternamente e outros aqui rodando, fazendo o mal, criando o mal. Deus permite. Olha, gente,
Já não somos fracos o suficiente, a pergunta, nós já não somos fracos o suficiente para falir por nossa própria conta? Precisamos mais de influência negativa, do tridente do demônio nos cutucando? É a pergunta que a gente faz. E ainda seremos condenados sem remissão ao castigo eterno? Onde estaria Deus nessa situação, gente? Não tem como a gente pensar nisso. Então, aí que a gente vai vendo que nós somos realmente os donos da nossa vida. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Que os nossos pensamentos guiam a nossa existência. Onde estão nossos pensamentos? Ali estamos o bem e o mal. Nós trazemos para a nossa vida isso aí. Então, quando nós nos reportamos ao Evangelho, quando Jesus disse, vigiai e orai, é exatamente isso. Vigiar o quê? Aquilo, a capacidade que nós temos, desde que adquirimos o pensamento contínuo, quando entramos no reino nominal, né? E passamos a fazer escolhas, nós temos essa capacidade já de criar aquilo que vamos fazer. Porque tudo que nós fazemos, o impulso vem do Espírito, gente, do pensamento, a mente nossa. Você vai fazer algo, se a primeira ideia é a primeira, depois a prática. Então, cuidando disso, a gente vai devagarzinho evoluindo. Então, por isso que a gente tem que entender, o estudo é importante para desmistificar as coisas que é típico do ser humano, colocar culpa em alguém, por tudo aquilo que nos faz mal para a gente. É típico. Eu perdi emprego. Foi fulano que é culpado, que fez isso aqui. Eu estou aqui. A pessoa que desejou mal para mim, que fez macumba para mim. E assim sucessivamente, nós temos essa capacidade de sempre não assumirmos as nossas responsabilidades. E o que a doutrina nos mostra, abre a nossa mente, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, quando a gente faz isso, a gente vai passar a entender. E, devagarzinho, sem atropelo, sem correria, nós vamos melhorando cada vez mais as nossas escolhas. E quanto melhores as nossas escolhas, mais os reflexos serão melhores também, automaticamente. É assim que a gente vai vivendo bem, ok? No 15, já foi. Não se ajusta a ideia de um Deus soberanamente bom e justo. Então, aqui diz que os demônios são entes ativos, agentes ativos, que recrutam as almas para encher o inferno, que estão aqui para levar nós para o inferno. É o que está dizendo aqui. E em nome de Jesus Cristo, pregue-se essa doutrina que cai por terra quando usamos a razão. Gente, será que Deus quer que nós sejamos condenados eternamente para sofrimento? Que alguém vai nos condenar eternamente? Qual o objetivo da vida, então? Essa lógica que nos anima a gente entender. A gente passa por percalços aqui, muitos percalços terríveis, de tristeza, de doenças familiares, que nos jogam no chão. Mas, lá no íntimo nosso nós já sabemos, que nada é eterno que cabe, que aquele momento ruim vai passar. E mais rapidamente, quando nós, através da nossa mente, da nossa espiritualidade, nós nos conectamos com o bem, mas não de forma passiva, esperando que eles resolvam, não, de forma ativa. Vou procurar ajuda, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar um remédio, tudo. É assim que a gente sai. Ativamente, devemos ser proativos em qualquer situação. Deus nos ajuda. Mas, vamos voltar no Evangelho. Jesus disse, ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, o primeiro passo é nosso. E aí entra outro fator muito importante, que é a gratidão, que nós vamos falar
nas próximas palestras da segunda-feira. A gratidão é a mola principal para a nossa cura, não só física, mas também espiritual. E no 16, continua. O castigo segue por toda parte e os seres decaídos, o castigo está direto. O inferno está neles e com eles. Não tem paz, não tem repouso, tudo transformado em amargura, acabado. Então, a esperança não existe mais, torna-se odiosa. A mão de Deus desferiu então um castigo. No ato mesmo de pecarem, e sua vontade, então, abraçou o mal. Então, eles tornaram-se perversos e seriam obstinados para sempre, para perseguir, para levar todos para o inferno também. Gente, essas histórias, no tempo da luz, na era da luz que nós estamos vivendo, não podemos admitir mais isso. Temos que vamos ver a lógica, sempre pela lógica. As premissas que surgiram com Sócrates, exatamente, a lógica, lá nos pensadores gregos, é exatamente isso. Pergunta, por quê? Se Deus é bom, por que acontece isso? Alguma razão teve. É castigo? Não. Por quê? Porque Deus é bom, cria dos bons. Se a pessoa vem deformada numa encarnação, não é Deus que está castigando. É a própria espírito que sentiu necessidade de vir naquele corpo, exatamente para aprender e evoluir. Quando aprende, evolui e segue em frente. É assim que a gente vê a vida. Porque se nós pensarmos nesse jeito, que estamos condenados eternamente, vamos fazer o mal então. O mal pelo mal, que nós vimos aqui, vamos fazer o mal cada vez mais e mais, porque já estamos condenados mesmo, perdido por um, perdido por mil, perdido por um, uma coisa assim. Então, não existe. E qual seria o sentido da vida? A gente tem que perguntar, qual o sentido da vida? E é aí que a gente vai entendendo. Então, a vida nossa, então, do berço até o túmulo, é uma luta perpétua com esses seres poderosos e infatigáveis no mal. Nossa, que tragédia, né? Então, tudo que acontece de mal conosco são os demônios. Na visão da igreja, demônios. Nós sabemos perfeitamente que são espíritos imperfeitos, que só nos prejudicam quando nós deixamos que eles nos prejudiquem. Nós atraímos de acordo com aquilo que pensamos, que falamos e que agimos. Quando nós passarmos a não maldizer nada das coisas ruins que aconteçam conosco, ao invés de maldizer, agradecer, porque aquela situação difícil que passamos, uma perda irreparável às vezes, uma perda material, uma perda afetiva, uma perda pelo desencarne, a gente tem que agradecer que aquilo ali naquele momento nos mostrou outras coisas, nos fortaleceu. Nós, passado o tempo, a gente fala, poxa, que bom que aconteceu aquilo, vamos agradecer porque me proporcionou outra visão, outros rumos, outros caminhos. Agora, se a pessoa amargurar e ficar reclamando, amaldiçoando e culpando quem quer que seja, passa a vida inteira e não evolui nada. E os demônios são culpados. Eu costumo falar assim, a pessoa que encara os fatos desse jeito é outra tragédia, né? Mais uma tragédia. Aconteceu. Não. E vai piorar mais. Porque uma tragédia vai chamando outra. Por quê? É a lei de causa e efeito. Quanto mais negativo você pensa, mais negativo vai ter o reflexo. Então a pessoa fica num círculo vicioso. E nosso círculo tem que ser virtuoso. É aquele círculo em espiral. Ou seja, passa, acaba e começa um outro melhor e vai seguindo em frente. O aprendizado que eu peguei lá, sendo bom ou difícil, me
me calejou e me mostrou, olha, lá atrás eu fiz isso, não foi legal, então eu tenho que modificar, porque senão vai dar a mesma coisa. E aí começa a espiral evolutiva. A nossa evolução é em espiral, sempre, nunca fechada, em círculo. Porque o círculo é o vício, o vicioso. Ele vai e volta, fica no mesmo lugar. Não dá brecha para a gente sair. Então, reclama, sofre, sofre, reclama, reclama, sofre, sofre, reclama. E não sai disso. Não. Quando a gente fala, veio, por quê? Para quê veio essa situação? É de agora ou não? Não é. É de outra? Vamos encarar, vamos agradecer e pedir forças. Porque se nós estamos aqui passando por isso, foi necessário, que nós escolhemos lá no nosso planejamento reencarnatório. Então, vamos orar, pedir forças, e essa força virá? Sim. A espiritualidade está conosco, nós temos os anjos guardiães, temos os mentores nossos que estão aqui nos fortalecendo. A cada instante, cada queda que nós temos, aprenda. Vamos aprender, e assim a gente vai seguindo. Então, gente, essa luta que nos torna praticamente como marionetes de demônios na ideia da Igreja Católica. E não é bem assim. E lá, depois vocês vão ler com calma, essa historinha que eu estou contando é resumo que eu estou pegando, porque senão nós ficamos um ano inteiro aqui, porque Kardec é bem didático, mas como nós estamos estudando, e é um meio também de proporcionar, de estimular vocês a lerem um pouquinho também, isso é muito importante. Sem pretensão de decorar nada, não precisa decorar não, não precisa não. Lê. Pelo que nós escutamos aqui, vocês vão vendo, tirando tudo isso aqui, vão entendendo a essência. É isso que é importante. O 17. O castigo segue por toda... Dizem que o castigo segue por toda parte, os demônios. Não tem paz, nem repouso. Mas são seres privilegiados, os que estão aqui nos tentando. Olha só. Vivem fora do inferno, podem praticar o mal que tanto gostam. Quer dizer, então tem duas classes de demônios. Os que estão presos no inferno, que não podem sair, estão esperando o juízo final, e os outros que estão aqui com a missão de nos perturbarem. Umas coisas que fogem da lógica, né? Dizem que o remorso os persegue sem tréguas e sem piedade, os demônios. Gente, mas o remorso não é o princípio do arrependimento? Quando você sente o remorso? Praticamente, quando às vezes é o próprio arrependimento, quando é o remorso. Se esses demônios querem continuar no caminho do mal, é porque não tem remorso então. Porque se tivesse remorso, eles seriam, mas eles não poderiam, porque foram criados com privilégios, e são condenados. Gente, como é que faz as pessoas entenderem essa? Uma da criação deles, anjos, foram criados anjos, resumindo. 2, se revoltaram. Vimos aqui. Como é que Deus não sabia se criou aqueles que ia acontecer, por que criou então? Vimos aqui. Deus criou a todos para a evolução, e esses seres foram privilegiados, quer dizer, uma casta diferente. Nós todos somos criados simples e ignorantes para evoluir, eles não, são os anjos, o alto escalão de Deus, que faliram e se tornaram demônios uma parte. E aí, como é que fica? Umas coisas, são perguntas que não têm respostas. Então, no 18, eles são, após o pecado, o que o homem é após a morte. A reabilitação dos que caíram é, pois, impossível. Quer dizer, o anjo, o demônio, não tem possibilidade de reabilitar, que nós temos. Então, aí agora nós, então, humanos, réis humanos, vamos ser privilegiados e eles não têm capacidade. Gente, teve privilégio, perdeu o privilégio, não tem como voltar. E nós, que estamos devagarzinho,
vamos errando, aprendendo, evoluindo, e eles condenados eternamente. Tem lógica isso? De onde vem essa impossibilidade deles, então? O que barra a reabilitação deles? A pergunta. É a vontade deles ou a vontade de Deus? É a pergunta que está aqui no 18. Vem da sua própria vontade ou vontade vem de Deus? Se for sua vontade, mostra que são muito endurecidos e não podem ter sido bons. Porque está lá dentro, eles estão. Não é possível alguém se tornar mal totalmente, sendo criado bom, se dentro não tem nada. Exatamente. Bom. Agora, se ele. Agora, se foi a vontade dele, então o que é isso? Agora, e se foi a vontade de Deus? Aí eu pergunto, e os atributos de Deus? Sempre o atributo foi criado para o mal, e aí, como é que fica? E aí, gente? São perguntas esclarecedoras para nós, historicamente, para a gente entender. E aí o 19, terminando esse item. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. Por não persistir no orgulho, já que o arrependimento é inútil, para retornar ao caminho do bem deveria haver algum tipo de esperança. Deveria. Agora, a pergunta que a gente faz, eles não têm esperança nenhuma. O que nós podemos concluir? Que Deus trancou a porta da esperança para se vingar de uma ofensa. O Deus vingativo, que vinga. Deus não se ofende, não se magoa, nada. Ah, você brigou comigo? Você abandonou? Está condenado. Sem esperança, nunca mais vai ter chance. Eternamente condenado. Vingativo é tudo. Ou seja, está respondendo um mal com um mal maior. Um Deus respondendo um mal ao mal com um mal ainda maior. Expõe toda a humanidade, então, ao domínio do mal. Está aí. Dizendo que isso aí vai sempre, já que é eterno, sempre, quer dizer, não vai ter evolução dos espíritos, porque sempre vai ter. Gente, analisem, se tudo no universo evolui, tudo, nós evoluímos aqui na Terra. Gente, há uns anos atrás, a escravidão estava aí, as mulheres não votavam, eram submissas, mulher para viajar, para pegar um ônibus, tinha que ter o marido assinar. Vocês sabiam disso? Tinha que ter uma autorização. Eram simplesmente mulheres parideiras. Só isso, criar os filhos. Lamentavelmente. Então, tudo evolui. Agora, quer dizer que a humanidade inteira não vai evoluir, vai estar sempre exposta à ação dos demônios? Quer dizer que nós não vamos evoluir, a Terra vai ficar nesse tempo. Eu não vou melhorar, nem precisa melhorar. Vai contra também a lei do progresso, que é uma lei cósmica. A lei do progresso. E está comprovado que hoje nós estamos vendo planetas, a NASA está aí estudando, que sendo destruídos, virando poeira, outros sendo criados, bilhões e bilhões. E aí? Como é que fica essa história? Então, Deus não foi capaz de ter um ato de clemência. Que Deus é esse que não tem clemência para alguns que estão condenados eternamente. Gente, pensem bem. A lógica automaticamente nega a existência do demônio, pela lógica de pensamento. Resumindo, se Deus é infinitamente bom e justo, é uma condição essencial para ser Deus, Criador.
Ele não poderia jamais criar seres exclusivamente para o mal, diferente de outros. Não tem lógica nenhuma isso aí. Então, isso aí já mata totalmente a ideia do demônio, que foi tirado ainda da mitologia, quando as pessoas não tinham noção, politeísta, tinha deuses para tudo, as coisas que davam errado eram, que nós vimos aqui, eram os demônios, era a coisa que deu, é isso aí. Tiraram, com que meio? Para aprisionar as pessoas debaixo de uma rédea. Você tem que crer aqui, só sendo da igreja, o que sair da igreja estão condenados com os demônios, o demônio vai te tentar. Então, pelo terror, pelo medo, nós estamos, então, no terceiro milênio, século 21, era da luz, estamos adentrando. Não tem lógica a gente pensar nisso. Que um Satã, um Lúcifer, está aqui para, igualando-se a Deus, com os mesmos poderes. Então tem uma dualidade. Se Deus é o Criador, e Satã? Foi criado por quem? Seria por Deus. Se Deus criou alguém para o mal, ele não é Deus, não seria Deus. Não seria bom, não seria justo. É isso aí que a gente tem que pensar devagarzinho, simples, para a gente pautar a nossa vida. Agora, nós vamos ver então, para fechar tranquilamente, nós vamos entrar no item 20, que vai ser agora, que nós vamos exatamente ver a posição da doutrina espírita. Tudo que nós vimos anterior é história. Da mitologia, segundo a igreja, dos demônios. E o que diz o Espiritismo? Resumindo, o Espiritismo vem dizer para nós que os anjos e os demônios não são entidades distintas. De jeito nenhum. Foram criadas da mesma forma que nós. Igualzinho. Então vem a pergunta, então nós seremos anjos um dia? Com certeza. Podemos ser demônios? Jamais. Por quê? Porque o conhecimento nosso, agora, nós estamos eliminando as nossas asperezas. Já. Lá. Lógico. Fomos demônios torturadores da Inquisição, que matavam em nome de Jesus, os demônios das cruzadas, que mataram em nome de Jesus, e assim como hoje matam em nome de Alá, de Deus. Então, aí a doutrina vem bonitinho, segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. As outras esferas habitadas é o universo. Não podemos esquecer disso. Por isso que eu digo sempre, nós temos que abrir o leque, esquecer que a Terra é o centro do universo. Nós vivemos muito em função da Terra. Como olhamos para cima, não tem ninguém lá, só nós aqui. Foge dos atributos de Deus. Por que tem esses bilhões de planetas só na nossa galáxia? São 200 bilhões de sóis, como o nosso Sol. E quase 500 bilhões de planetas. E Deus... Só nós, esse povo imperfeito aqui da Terra, matando, sugando, fazendo tudo aqui, somos o suprassumo do universo? Não tem como. Então quando encarnados, diz aqui no item 20, para a gente entender bem,
formam a humanidade. Então nós fomos criados para o bem. Agora, você disse aí que podemos ser demônios. Existem muitos espíritos que estão aí obsediando, que têm até a figura de monstruosa, que colocam, a gente vê nos livros, figuras grotescas, animalescas, espíritos animalescos. Por quê? Porque são entranhados no mal, praticaram o mal. E ainda estão vagando. Vai chegar um momento deles? Vai. O momento que eles serão chamados para a luz, vai chegar. Não importa o tempo que demore, mas todos chegarão. Todos chegarão no momento. Leiam Libertação. Quando a equipe vai libertar Gregório no mundo espiritual. Gregório era um chefe do mal, podemos dizer, seria um demônio até. Ele escravizava todas as pessoas. Tinha uma cidade criada por eles de espíritos que iam praticando mal. Quantos anos não sabe que ficou isso lá. Mas chegou um momento que ele precisava ser resgatado. E foi resgatado. Tudo isso aí. Agora, ele é responsável por tudo isso? Lógico. A responsabilidade, gente, não é só na Terra. É lá também. No mundo material e no mundo espiritual. Ele vai reencarnar em situações adversas? Vai. É castigo? Não. É consequência. Ele assumiu que precisa melhorar. E vai se reencarnando devagarzinho e vai realmente lá na frente vai ser um arcanjo, um anjo, como todos nós seremos. Então, esqueçam da Terra. A Terra é um estágio que nós estamos fazendo aqui. Rápido. Porque se você ficar aqui 2.000 anos, 3.000 anos, isso perante a eternidade não é nada. Não é nada. Faz 2.000 anos que Jesus esteve aqui. Não é nada. É apenas um piscar de olhos. Então, o mundo, o universo nos espera. A pessoa que legal a gente encontrar daqui bilhões de anos. Lembra nosso estágio na Terra, lá no, estudando, tirando as alegorias, chegando, modificando a nossa vida. E você, Marina? Eu estou em tal planeta. Elisângela, está onde? Geraldo, aonde? Onde você está lá? Imundo. Que bom, gente. Mas é utopia? Não é. O tempo e espaço, nós já sabemos que na Terra é um, no universo é outro, totalmente diferente. Então, as pessoas ficam aqui, faz 10 anos que desencarnou. Às vezes o tempo de lá é 10 dias para a pessoa, não sabemos. Olha que interessante. Aí que é a beleza da vida, né? Então, gente, sem o corpo material, constitui a legião de espíritos que povoam o espaço. Deus os e nos criou para atingir a perfeição e alcançar a felicidade. O nosso objetivo é esse. Com esforço próprio, cada um alcançará a perfeição relativa. Perfeição absoluta, nós sabemos, somente a pureza divina. Lá na frente, os espíritos puros, mesmo assim ainda são relativos se comparar com Deus, né? Desde a sua criação, cada ser progride como encarnado e como desencarnado. Quando nós despirmos essa veste aqui, o corpo, nós continuamos a nossa evolução no mundo espiritual, sim, nos preparando para a próxima, nos habilitando. De repente você vai precisar ser um músico na próxima lá. Vamos estudar aqui para você ter essa capacidade de você reencarnar como músico. Você vai ser um médico. Vamos habilitar aqui, vamos para você se preparar para dentro de você desabrochar essa vontade e essas habilidades inatas para você se tornar um bom médico.
Você vai ser um marceneiro maravilhoso. Vamos. No tempo que nós estivermos na erracidade, nós vamos trabalhar, vamos nos aperfeiçoar para voltarmos e essas coisas brotarem dentro de nós de uma forma, para muitos, inexplicáveis, mas não é inexplicável, é totalmente explicado, é aquilo do nosso inconsciente que no momento certo desabrocha, lá do nosso porão mental, que é as nossas existências passadas e o tempo que passamos no mundo espiritual também. Nada é perdido. E lá, às vezes, aprendemos muito mais do que aqui, porque estamos livres do corpo. É muito mais fácil o aprendizado, gente. Não tem barreiras para a gente ver isso lá. Não existe a barreira do corpo, do cérebro, que nós aproveitamos 10% só. Lá não, lá abre. Nós sabemos tudo passado nosso de uma forma tranquila e serena. Agora, qual a nossa meta? É isso aqui, vamos trabalhar. É utopia? Não é utopia. É sonho realizável, cada um de nós no nosso momento. É isso que é algo que nos anima. Verdade? O que mais? Existem espíritos em todo grau de evolução, tanto moral quanto intelectual. Lógico, aos dedos da mão. Um está aqui, outro está aqui, outro está aqui. Um mais atrás, o outro lá na frente. É assim que funciona. Ninguém, é tudo igual, seria um marasmo também, tudo igual, né? É a mesma coisa todo mundo gostar de azul, todo mundo de azul. Não, cada um no seu tempo. O que é isso? Livre-arbítrio, liberdade de escolha. Uns querem ir mais rápido, se espiritualizam mais, se dedicam mais, chegam mais rápido. Outros ainda necessitam de algumas coisas da matéria, vão mais devagar, mas sempre nessa caminhada. Isso que é importante. Não podemos esquecer disso, a caminhada evolutiva. Lembre da espiral. Qualquer momento que você esteja passando, difícil, principalmente os difíceis, lembre dessa espiral. Está indo, mas não está, o sofrimento não está no mesmo patamar. Ele está indo assim, devagarzinho vai subindo, vai se achando, vai deixando, vai chegando num outro ciclo. É assim que funciona a vida. Se vocês pensarem assim, os desafios tornam-se mais palatáveis. Vão ter que ser cumpridos, sim, mas já com um ânimo novo, com confiança, com esperança. Que é a certeza que esse ciclo vai passar. Por pior que seja, vai passar. Pensem nisso. Aqueles menos evoluídos com inclinação para o mal poderiam ser chamados existem espíritos de todo grau de evolução, tanto moral quanto intelectual. Aqueles menos evoluídos com inclinação para o mal poderiam ser chamados de demônios. Ótimo. São espíritos imperfeitos, pode ser chamado de demônio. Então, atazanando. A doutrina tem bálsamo para isso? Tem. Transformação moral. Tem pronto-socorro? Tem. Mesa mediúnica. Reunião mediúnica. Que faz acolhe esses irmãozinhos sofredores, procura esclarecê-los para que eles... Mas também, aquele que está sofrendo, o obsidiado, tem que mudar seu modo de ser para ser curado, para que não sofra mais as influências. Então, sempre é uma via de mão dupla. Porque não adianta nada afastar seu obsessor, aquele vai embora, mas a pessoa não se modifica. Aquele vai, vem outros, ou outro, e outro, assim sucessivamente. A pessoa aí entra no círculo vicioso, e não na espiral evolutiva. Essa metáfora da espiral, coloca na cabeça de vocês, é muito importante isso. Está passando, vai passar, vamos lá, mas não espera sentado não. Vamos agir. O que eu preciso para sair disso? Preciso tomar remédio. Vamos tomar. Eu preciso do médico, vamos no médico. Eu preciso de vamos fazer. Eu preciso fazer um regime, vamos fazer. Eu não posso comer mais isso, não vou comer, porque eu preciso me curar. É assim. A gente participando, coparticipação. É aí que a gente vai levando. No Espiritismo não são chamados assim para que não se confunda com a ideia de serem destinados eternamente ao mal, nem
condições de progresso. Não existe demônio para nós. São espíritos em evolução, ainda imperfeitos e impuros, que não têm a noção do mal que estejam fazendo, ainda das consequências ou das consequências desse mal que ele está momentaneamente nos fazendo. Mas veja bem, não existe obsessor, não existe, se não houver obsediado. Por quê? Os seres, se eu me bloquear, pensamentos bons, atitudes boas, palavras boas, meu querido, eles vão ter que procurar outro, que aqui não achar vaga para cá. Então, nos mundos evoluídos, vão existir obsessores? Não vão. Por quê? Porque não vai existir o mal. Todas as pessoas vão fazer escolhas boas e não tem como. Então, no mundo de regeneração, vai diminuir muito, não vai acabar, mas vai diminuir muito os obsessores? Vai diminuir. É uma coisa natural. Se eu me reconcilio com o inimigo, por que eu vou obsediá-lo? Se eu estiver de lá e ele estiver aqui? Não tem noção, não tem. Já está reconciliado, já está perdoado. Porque a cada um segundo as suas obras, o problema é de cada um, não o meu. Se ele não quiser me perdoar, o problema é dele, não meu. E assim a gente vai levando, vivendo um dia de cada vez. Então, no 21, segundo a doutrina da igreja, foram criados bons e se tornaram maus. Segundo a igreja, certo? Que nós vimos agora há pouco. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos que ainda estão no início da sua caminhada evolutiva. Pronto, fechou com chave de ouro. A gente entender, já sabemos. Todos têm o livre-arbítrio, lembra bem. A partir do momento, gente, que nós adentramos o reino nominal, que recebemos a razão, o pensamento contínuo e a capacidade de escolher o livre-arbítrio, nós começamos a nossa evolução. Começamos imperfeitos, bem imperfeitos, e devagarzinho a gente vai caminhando. Aqueles que sua própria escolha permanecem no mal, terão sim maior dificuldade para progredir, demorar mais. Então, se eu me perco numa encarnação, tem tudo para melhorar, eu passo por aqui, não melhoro nada e acrescento mais débitos, eu vou ter que repetir, quantas vezes se fizer necessários, até que eu possa realmente acordar para a vida e começar a fazer escolhas boas, que dão consequências melhores. Um dia se cansam de sofrer e, por sua própria vontade, procuram o caminho do bem. É isso aí. Todos nós já passamos por isso em outras vidas. Todos nós, se estamos aqui hoje, não é que nós estamos santinhos, não somos santos, não somos perfeitos. Mas a capacidade de escolha nossa já melhorou. Hoje nós sentimos que, quando nós temos uma fé raciocinada, guiada pela lógica e pela razão, nós vivemos melhor, nós compreendemos a vida melhor, nós entendemos os percalços, as alegrias, as tristezas, de uma forma mais racional, e vivemos um pouquinho melhor, a cada dia um pouquinho melhor. É isso que é importante a gente entender, né? O que mais? Deus sempre oferece os meios para o progresso, mas cada um decide qual é o seu momento. Olha que frase legal. Está tudo aqui, mas cada um tem o seu momento. Uns despertam para a espiritualidade no final da existência terrena, mas despertou, ótimo. Outros lá no início, outros na juventude, outros na meia-idade, e assim, todos têm o seu momento. Isso é fantástico. Cada um de nós decide qual momento. Todos nós aqui decidimos. Quando procuramos espiritualidade, quando procuramos explicações para a vida, para tudo, nós decidimos. Então, gente, agora eu vou fazer uma coisa brava para vocês. A nossa responsabilidade tornou-se maior. Muito maior. Porque nós conhecemos agora. Não tem como escapar. Hoje nós sabemos que a responsabilidade das nossas vidas é de cada um de nós e de mais ninguém. Os nossos filhos são nossos filhos até os 7 anos, pequenininho lá,
Passou, eles começam já a aprender a fazer escolhas. Aí a função nossa é ajudá-los nas escolhas, mostrando que cada escolha tem uma consequência boa ou má. Isso é fundamental. Só isso bastaria para os filhos errarem menos. Só isso, se todos, lá na primeira infância, já começassem a colocar na cabecinha deles: ó, faz isso, vai acontecer isso, faz isso, faz. Isso é importantíssimo, né? Se fosse obrigatório, não teria mérito. Você vai ter que fazer isso aqui, tal, tal. Não é um quartel aqui. Você tem que fazer. Não, faz se você quiser. O caminho é esse. Agora o tempo é seu. Você escolhe. Só que de repente aqueles afetos teus estão tudo lá na frente. Como também você pode estar lá na frente, os teus afetos estão lá atrás. Faz parte. Aí de vez em quando você tem que voltar, ajudar a puxar. São as provas, não expiações. Nossa, meus filhos estão tudo perdidos. Me ajude a voltar para recebê-los de novo. Eu com a minha esposa, ou eu volto com a minha esposa e meu marido volta, a minha esposa volta com o marido. Vamos voltar, vamos puxar, vai ser, ajuda essa turminha retardatária aí. E volta, vem, e ajuda. E assim vamos evoluindo. Olha a beleza que tem isso. Vocês pensam que isso aí é raridade? Não, não. É muito comum os que estão na frente voltar para ajudar os que ficaram atrás, os afetos, e até desafetos. Vou voltar para ajudar ele a perdoar, ou pedir perdão. Está muito chucro, precisa de alguma coisa aqui. Mexa com ele, volta, recebe, e devagarzinho vamos evoluindo. Não é bonito isso, gente? Vale a pena. O que mais? Todos os anjos mais elevados percorreram o mesmo caminho, sem privilégios. Vamos no 22, a gente chegando. De acordo com seu grau de evolução, cada um recebe uma missão a cumprir, automaticamente. Então, o que é a missão? É o nosso planejamento reencarnatório. Lá nós temos aquilo que foi planejado conosco e com a espiritualidade, um plano de ação, projeto, que pode ser mudado na hora que chega aqui pelo livre-arbítrio nosso, mas o plano é esse. Se você conseguir cumprir esse plano, André Luiz nos diz que são os completistas, são aqueles que o projeto é esse, não mudou nada, você vem e cumpre, então completou, maravilha, é um salto que a gente está dando na evolução, não tenha dúvida. Como Deus sempre cria, conta com auxiliares para o seu governo universal, que são os bons espíritos. Os espíritos de luz estão aí nos ajudando. E como nos ajudam? Então, como são povoados, como vimos na coisa dos demônios aqui tentando, somos povoados de espíritos de luz, espíritos bons, que estão aqui para nos ajudar também. Só que quando abrimos a janela para o mal, eles não podem nos ajudar. Por quê, gente? Você já sabe, frequência, né, afinidade não bate. A sintonia não bate mais. Então tem que ser igual. Janela para o mal só recebe coisas negativas. Janela para o bem, aí sim a frequência do bem vai nos irrigar como? Força, esperança, ânimo. Mostra-nos caminhos que a gente às vezes não conseguia ver e o caminho aparece, você pensa, sorte eu vi o caminho. Esquece que temos ajuda, que dá uns tapinhas, assim, olha para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E assim a gente vai levando. O que mais? A ideia da criação de uma única espécie de seres inteligentes, sem privilégios e com capacidade para evoluir por seus próprios méritos, está de acordo com o quê? Com os atributos de Deus. Justiça e bondade. Onisciência, presciência, tudo aí os atributos de Deus, todos iguais. A chance está aqui. Lembra lá, cada um tem o seu momento. Isso é muito importante. Essa frase, não vamos esquecer dela. Cada um de nós tem o seu momento. Vamos escolher o momento. Graças a Deus escolhemos o nosso momento de espiritualidade, ligação. Sabemos que somos espíritos, que estamos aqui para aprender e evoluir. Correto? Então, a última,
A doutrina sobre a natureza dos anjos, demônios e as almas não admite a lei do progresso. Como explicar a diferença entre eles? É uma perguntinha. Através da ideia da concessão de privilégios. Deus premia alguns dos seus filhos e castiga outros. Tem como, né, gente? Essa ideia era aceita, pois os homens também agiam assim. Quer dizer, humanizamos Deus e divinizamos Jesus. Essa situação mudou com o entendimento mais claro da justiça divina. Hoje nós sabemos, a justiça divina é perfeita. Então, qual a diferença entre a doutrina da igreja e o que diz o Espiritismo? Já podemos fazer um balanço para terminar. A primeira, a criação de seres diferenciados, uns criados para o bem, mas que não atenderam às expectativas e se tornaram maus, sem chance de reversão, vem de encontro com a bondade e a justiça perfeita de Deus. Não vale, não pode ser uma coisa dessa. Como criou tudo bem, depois foi para o mal, que nós vimos aqui. O Espiritismo, seguindo a lógica de Deus, a lógica de que Deus é imparcial, Deus é imparcial. Ele não privilegia ninguém. Aquela frase que eu digo sempre aqui, onde existe privilégio, não existe justiça, para a gente entender. Criou todos os espíritos iguais, com as mesmas oportunidades. Aqueles que falham, sempre é dada uma oportunidade para se refazerem, sempre. Olha que beleza. Ao mesmo tempo que nos anima essa possibilidade de vamos ter outras chances, também nos alerta para aproveitarmos o momento atual, a encarnação atual. Porque tudo aquilo que nós podemos modificar agora é essencial para o futuro. Por que deixar para amanhã o que podemos fazer hoje? Esse aí é fundamental. Fazer hoje é o quê? É a nossa lapidação interna. Isso que é fundamental. A nossa melhora interna é agora. Não importa o que já fomos, o que fizemos. Isso é passado. Passado é parâmetro, não é para ficar preso a ele. Mas vamos ter que reparar? Vamos. Podemos começar a reparar agora? Podemos. Mas só o sentimento já de voltada para a melhora, se não puder reparar exatamente igual, mas fazendo o bem na mesma proporção para outros, é a mesma reparação, gente. É a mesma coisa. Porque a semente do bem já frutificou, já está crescendo, já tornou-se uma árvore dentro de nós. É isso que é importante. Então, sempre a oportunidade de redimir nós temos. Isso a doutrina trouxe para nós. Não é uma maravilha isso? Acabou a pena eterna. Ninguém é condenado eternamente. Não tem demônio. A cada um segundo as suas obras. Pronto. Então, quem são os donos da nossa vida? Somos nós. Então, para a justiça divina não existe privilégio. Não podemos esquecer jamais. Então, a teoria dos anjos, os anjos existem? Sim. São seres, espíritos de luz, e vieram e devagarzinho evoluíram e seguiram adiante. Todos nós temos essa capacidade. Ok, gente? Deu para entender? Eu não aprofundei muito de leitura para não ficar cansativo. Eu fiz um resuminho, não sei se vocês entenderam, se deu para entender bem. E agora vocês lendo com calma, porque se ficar lendo aquilo ali, é histórico, é uma coisa que a gente já está só para conhecimento, para saber como que surgiu tudo isso aí. Mas para ligar tudo, estaria todo mundo dormindo aqui e não vai para frente. Então a gente faz um resuminho e mostra o que foi e o que está sendo agora, usando sempre o tripé: lógica, razão e bom senso. Ok, gente? Pergunta a questão de desafeto. Aquelas pessoas que têm um desafeto muito grande uma pela outra. Desafeto na vida atual. Na vida atual. Dizer que deve ter de outras. Sim, sim. Essa reparação, eles caem na real, eles precisam melhorar isso. Essa reparação tem que ser feita entre elas. Mas automaticamente, quando você
se predispõe a melhorar, você já cria uma energia diferente dentro de você, né? A nossa psicosfera já começa a ser modificada. Tudo isso começa a ser influenciável. Ajuda, sim, se não der, porque Afeta muito grande com você, mas às vezes eu sou uma pessoa muito boa com o outro ali, faço um bom trabalho com tal. Isso ameniza o nosso desafeto? não. Eu vou ter que resolver direto. Vai ter que resolver, porque aí entra uma coisa que se chama perdão e tolerância. Onde existe a desavença, existiu algum tipo de ofensa. Às vezes indireta ou não. Está dando para entender? Então, se existiu uma ofensa, você machucou alguém que causou aquilo, aí sim você tem que acertar com outra pessoa. Agora, o diz que me diz, às vezes as pessoas ficam brigadas sem às vezes conversar, só ouvindo com outros. Aí é a hora também da humildade a valer, se precisar abrir mão e pedir desculpa, pedir perdão, é fundamental. Se a pessoa perdoou ou não, é problema da pessoa. Mas se você para tirar essa mágoa que criou essa desavença, partindo de você, é fundamental. Vale a pena, sim. Vale a pena. Agora, o perdão dá quem quer, mas eu acho que aquele que parte é o fundamental, ok? Gente, alongamos um pouquinho mais hoje, vamos fazer a nossa prece final, o passe coletivo. Para você que está em casa, coloque a sua água, a sua jarra com água, vamos fechar os olhos, respirar profundamente, sentir a energia boa, que os bons espíritos estão aqui conosco. Vamos mentalizar nossos lares, irradiando luz por todos os cômodos, nossos familiares, principalmente os familiares um pouquinho complicados, que às vezes temos um relacionamento um pouco não muito fácil, mas são os mais necessitados. Vamos pedir luz para eles, que essa luz que está chegando até nós, que os Espíritos estão nos dando, esse passe, possa chegar até eles também, propiciando paz, harmonia, reequilíbrio físico, emocional e espiritual. Que as bênçãos de Jesus, que os bons Espíritos fluidifiquem as águas que vamos tomar, as águas da sua casa, para que nós possamos sair daqui fortalecidos e abençoados. Então, com as bênçãos de Jesus, dos mentores, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Uma boa tarde e até a próxima semana, quando iniciaremos o capítulo 10, que vai a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Ok, gente?